Bom, pessoal, então boa noite, vamos iniciar. Hoje nós trazemos o tema O papel da família na inclusão escolar. Iniciamos aí, então, mais um momento de troca de conhecimento. A Fundação sempre prioriza muito essas oportunidades por saber a importância de disseminar as informações corretas e legítimas a todas as pessoas. Um recado importante é sobre a lista de presença. Ela estará disponível no chat ao final da apresentação, então, minutos antes de terminar a apresentação, nós colocaremos no chat e avisaremos, ok? Peço, por gentileza, que vocês não esqueçam de assinar a participação de vocês. A palestra também será gravada e ficará disponível no YouTube. Então, caso vocês queiram assistir novamente ou passar depois para pessoas que não puderam estar presentes, estará disponível. Referente às dúvidas, vocês podem colocar no chat, que ao final nós abriremos aí um tempinho para que a nossa convidada Marta possa responder, ok? Eu sou a Nathalie, sou coordenadora pedagógica da FS Down e eu vou realizar a minha audiodescrição. Sou mulher, cabelos loiro médio, com luzes acobreadas, curtos, estou usando uma blusa preta, estampada com cachorrinhos brancos, brincos de argola de prata, e me situo no meu escritório. Atrás possui uma janela lateral de vidro e ao fundo tem paredes brancas e uma estante de livros. Hoje nós recebemos essa profissional, jornalista, vice-presidente da Fundação e mãe de uma pessoa com T21. Marta Vancini nos trará reflexões sobre a inclusão escolar e o papel da família nesse cenário. Seja muito bem-vinda, Marta. Agradecemos desde já a sua disponibilidade em estar conosco hoje. Obrigada, Nathalie. Obrigada pelo convite, né? Você é a nossa coordenadora de educação. Eu queria dar boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Que se dispuseram a tirar um tempinho para estar aqui conversando e pensando juntos esse tema que é tão importante e que é tão inquietante, né? Para todo mundo que tem um familiar, tem uma filha, um filho. Bom, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, eu estou usando óculos com aro vermelho arredondado, estou com batom avermelhado, meu cabelo é castanho claro, está na altura dos ombros, eu tenho cabelo encaracolado, eu estou usando uma blusa branca, uma camiseta, e eu estou na minha sala de casa, né? Ao fundo tem aí o sofá, a televisão, esses equipamentos aqui. Que meu filho comprou uma câmera muito boa, então parece que eu estou dá uma imagem de cinema. Bom, feita a minha autodescrição, eu acho que é hora de eu me apresentar, né? Quer dizer, quem sou eu, por que eu estou aqui? Como a Nathalie disse, eu sou jornalista de educação, trabalho com educação desde 1998, tá? Passei por grandes redações, trabalhei na Unesco, trabalhei em universidade, já faz aí uns 10 anos, mais um pouco, que eu sou totalmente autônoma, né? Trabalho com jornalismo de educação, prestando serviço para organizações do terceiro setor, principalmente. Escrevo sobre educação, penso em educação. E desde 2006, quando nasceu a Zoe, minha segunda filha, com síndrome de Down, a inclusão e a educação inclusiva passou a ser um objeto do meu interesse, das minhas reflexões. Eu fui estudar isso, né, porque não tem outro jeito, a gente tem que correr atrás. E a Zoe, como eu disse, é minha filha mais nova, tem o mais velho, que é o Adriano, que tem 18 anos. A Zoe está com 17 agora, ela estuda numa escola pública, já faz quase um ano que ela está nessa escola pública, sempre estudou em escola particular. Então, eu vou falar um pouco aqui da minha... O que eu vou trazer, né, na verdade, esse nosso evento tem o nome de uma capacitação, mas eu acho que eu prefiro denominar assim, uma espécie de uma roda de conversa, né? Porque o que eu quero trazer aqui são algumas reflexões, algumas experiências, algumas informações que eu considero importantes para a gente pensar sobre o papel da família, certo? Então, a minha intenção aqui não é trazer uma visão fechada, até porque isso não é possível. Cada família é uma, cada escola é uma, cada pessoa com síndrome de Down ou com deficiência, ou qualquer pessoa
com ou sem deficiência é diferente, né? E esse é o nosso pressuposto, né? Isso eu aprendi, eu não sabia disso, isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, e a gente, enfim, vai fazendo essa reflexão. Então, eu queria pedir para o Wagner, já agradecendo o seu apoio, Wagner, por passar aí a apresentação. Se você puder começar a passar, eu te agradeço, para a gente dar seguimento e eu não ficar falando sozinha aqui, que eu acho que o importante é a gente conversar. Bom, pode passar, Wagner, esse aí é só o título, né, do nosso encontro de hoje. Bom, vocês devem estar perguntando por que essa pessoa está trazendo a Constituição de 1988 aqui, se a gente está falando de família, né? Porque, assim, uma coisa que eu aprendi na minha trajetória de mãe de uma pessoa com síndrome de Down é olhar para a legislação. Por quê? Porque a legislação, ela é um fundamento, ela é uma base muito importante para a gente pensar os nossos movimentos e as nossas reivindicações, a nossa luta diária, porque é isso, é uma luta diária. Não significa que é uma luta sanguínea, né, aquela coisa, mas é uma luta, porque exige da família uma presença, né, que se a gente parar para pensar, talvez seja uma presença que a gente tenha que ter com qualquer filho, mas vamos avançando e a gente vai chegando lá. Então, a Constituição de 88, que é a nossa lei maior, fala no artigo 227, e em outros pontos também. Eu escolhi o 227 porque ele é específico sobre o direito da criança e do adolescente, que a família, a sociedade, o Estado têm um papel no que diz respeito à saúde, ao direito à vida, alimentação, educação, lazer, enfim. Tudo aquilo que eu acho que uma pessoa, um ser humano, né, tem que ter acesso por direito. Tá? Wagner, passa mais um, por favor. E o que diz a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das principais, acho que é a principal, não é exagerado dizer que é a principal referência que a gente tem no campo da legislação para a pessoa com deficiência, né? Que, no caso da educação, ela estabelece que a educação ela é um direito da pessoa com deficiência, como é um direito de qualquer pessoa, vamos lembrar disso, tá? Que essa pessoa com deficiência ela tem direito a um sistema educacional inclusivo, que a gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, isso é um direito de qualquer pessoa que está na escola, qualquer criança, qualquer adolescente que está na escola, qualquer jovem, qualquer adulto, né? E que o objetivo da educação, a educação ela tem que permitir que essa pessoa ela alcance o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades, enfim, tá? Eu acho essa definição do direito à educação uma definição muito bonita, né? E eu acho que ela é muito importante no sentido de pautar o direito. E eu acho que ela vale para qualquer pessoa, né? E o dever do Estado e da família e da comunidade escolar e da sociedade é assegurar essa educação de qualidade à pessoa com deficiência. Ou seja, a educação, ela não é uma obrigação, ela é uma obrigação do Estado, mas ela não funciona somente como uma obrigação do Estado. Ela diz respeito à família, ela diz respeito à comunidade escolar, ela diz respeito à sociedade. Ou seja, a gente está falando de um direito que é atingido, que é acessado através de um caminho que é um caminho que envolve muitas mãos, né? Parece aquele ditado africano, né? Que precisa de uma comunidade, acho que é africano, se eu não me engano. A gente precisa de uma comunidade para criar uma criança. Eu acho que é um pouco isso, tá? Pode passar, Wagner. E eu acho também importante a gente lembrar aqui o que é a educação inclusiva, principalmente no momento atual, em que a gente que está no movimento percebe que tem uma disputa muito grande de sentido do que é educação inclusiva.
Esse não é o nosso objetivo aqui hoje, né, de entrar nessa disputa de sentido, essa disputa de significado, que é uma coisa muito importante. Então, eu achei importante trazer isso aqui, porque a gente tem que ter clareza do que a gente está falando e do que a gente está reivindicando e do que a gente está acessando, né? Do que os nossos filhos estão acessando quando a gente fala de educação inclusiva. Aí a gente precisa lembrar que o principal marco legal da educação inclusiva no Brasil é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. O nome é gigante, é complexo, porque se você começa a interpretar o que significa isso, é muita coisa, né? E a gente tem que... A única coisa que eu queria puxar, assim, do ponto de vista conceitual, e também não vou ter como aprofundar nesse momento, a gente pode falar um pouco depois, que é o conceito de deficiência no qual essa política se baseia, tá? Essa política, ela está essencialmente, intrinsecamente alinhada com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006. Essa convenção, ela é do ano que a minha filha nasceu, eu gosto de lembrar disso. E essa convenção, ela tem um papel muito importante aqui, muita gente aqui deve saber, me perdoe se eu estiver sendo repetitiva, mas a convenção, ela introduz uma visão de deficiência como barreira. Então, a deficiência, ela não é uma característica intrínseca da pessoa, ela não está na pessoa. A deficiência está na barreira que existe entre essa pessoa que é como ela é, que nasceu como ela é, que tem as suas características, as suas habilidades, as suas competências, as suas capacidades, né? E a sociedade e o ambiente, tá? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante porque isso é o nosso marco legal e não é demais lembrar aqui que a Convenção da ONU ela tem um papel, uma força constitucional no Brasil, porque ela foi ratificada em 2009. Então, ela faz parte da nossa legislação, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Simplificando aqui, algumas coisas que eu quis trazer diretamente relacionadas aí ao dia a dia, à questão escolar, a política de 2008, ela traz um cenário, algumas dessas coisas estão previstas nelas, outras não dessa maneira, é assim, que o acesso à educação do chamado público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades e superdotação, deve acontecer na escola comum de maneira prioritária, certo? Ela traz um funcionamento da escola, de uma escola inclusiva, que prevê duas estruturas, na verdade, é uma estrutura e um serviço que é muito essencial, né? E que deve estar sempre no nosso horizonte como pais e mães, que acho que aqui tem só mulher, não sei se tem homem, a não ser o Wagner. O serviço que eu estou querendo me referir aqui é o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. E a estrutura que toda escola deve ter, toda escola, minha gente, escola pública, escola particular, escola grande, escola pequena, escola de periferia, escola central, escola rica, escola pobre, é a sala de recurso multifuncional. Tá? Wagner, passa um pouquinho, por favor, passa para o próximo. Como eu já disse, isso aí é uma estrutura, né? O AEE tem que ser, é um serviço que tem que estar oferecido, tá? O AEE, ele tem uma flexibilização, mas a sala de recurso, em tese, ela deveria existir em todas as escolas, tá? O AEE, eu acho muito importante lembrar que ele já era mencionado na Constituição de 88, tá? Então, isso é uma coisa que está muito na raiz da nossa legislação cidadã e da nossa legislação educacional, né, nesse período aí recente, depois da redemocratização.
As salas de recursos multifuncionais, o que elas são? Elas são salas que possuem uma série de equipamentos, móveis, recursos, materiais didáticos, que, para serem usados a serviço do AE e a serviço da escola. Tá? A Nathalie tem muito mais competência do que eu para explicar isso, mas, assim, o AEE, o que ele é, gente? Eu acho que quem tem filho hoje, tem escola que tem AE, muitas vezes a gente vê o AE funcionando como um lugar para onde os nossos filhos são levados, onde eles têm uma espécie de aula particular, ou eles têm um reforço escolar. Só que a função do AE, segundo a nossa legislação, não é essa. O AE, ele é um serviço para apoiar as professoras da sala comum a identificarem as barreiras que existem. Notem que tudo gira em torno de uma ideia de barreira. E por que é tão importante a gente pensar a deficiência na perspectiva da barreira e não na perspectiva de uma característica inerente, intrínseca a uma pessoa? Porque aí você desloca o olhar. Então, você vai procurar os meios para que aquela pessoa possa participar das atividades da sala de aula comum da melhor maneira possível, tá? Aí a gente começa a pensar numa educação que não é uma educação padronizada, uma educação feita em linha reta, vamos dizer assim, né? E tem como contraponto uma educação que leva em conta essas diferenças. Isso é muito chave, tá? Para a gente pensar o nosso papel. Obviamente, isso está na legislação e isso não é... Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a gente não tem um consenso sobre isso, né? Não são todos os pais que pensam como eu, que veem como eu, mas eu acho que a gente tem que considerar que essa é a nossa legislação, é isso que tem que ser o nosso horizonte. Essa é a minha opinião, a minha visão. Estou aberta aqui para a gente conversar. Pode passar, Wagner. E dentro dessa linha, o que é a escola inclusive? E aqui eu estou citando a professora Maria Tereza Mantoan, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Se não conhecer, eu recomendo que tome contato, tem muita live dela, tem muita palestra, ela fala muito bem, é muito legal ouvir a Tereza falar. E a Tereza fala que a escola inclusiva é a escola onde todas e todos podem aprender segundo as suas capacidades. E ouvindo a Tereza falar, ela assim, ela vai deslocando muito. A gente fala, mas o aluno com deficiência, o estudante com deficiência, ele tem aquela necessidade especial. Mas o professor fala que não tem a condição de dar aula para o meu filho porque ele não conhece síndrome de Down, ele não conhece autismo. Então aí vai o professor fazer o curso específico, etc. e tal. E assim, isso, obviamente, é sempre bom que as pessoas aprendam, que as pessoas se formem, que as pessoas ampliem os seus horizontes, mas é muito importante a gente perceber que esse conhecimento específico de uma deficiência, ele não é a garantia de que o professor vai saber ensinar e ainda que o estudante vai aprender, né? Isso eu falo até por mim, sabe? Muitas vezes eu, como mãe, eu procurei metodologia tal, técnica tal, material não sei o quê, enfim, fui atrás de um monte de coisa, achando que o método adotado iria resolver aquele problema específico, aquela questão específica, ou às vezes até é um desejo que eu tinha. Eu acho que uma angústia muito grande da gente como mãe, como família, é a questão da alfabetização, por exemplo. Na deficiência intelectual, isso é uma questão, é um X, né? Por quê? Porque a gente põe as nossas crianças na escola comum, a educação infantil, a coisa flui geralmente de uma maneira bacana. A hora que entra no fundamental, a gente começa a perceber deslocamentos, a gente percebe. E isso é, sim, é muito apavorante, isso é muito assustador, isso é muito preocupante, é muito inquietante, né? E são coisas que a gente vai tendo que aprender a lidar,
né, ao longo da trajetória escolar dos nossos filhos. Mas a gente nunca pode esquecer que as capacidades de um ser humano são únicas. E aí a gente não está falando só dos estudantes com deficiência, a gente está falando de todo e qualquer estudante. Se a gente pegar uma sala de 40 ou uma sala de 10, nós não temos 9 estudantes que aprendem da mesma maneira e um estudante que aprende de uma maneira diferente. Nós temos 10 estudantes que aprendem de maneiras diferentes. E para a gente, como família, é muito, muito, muito importante ter essa clareza. Por quê? Porque se a gente não tem essa clareza, isso rebate na maneira como a gente olha para o nosso filho, para a nossa filha, na maneira como a gente se relaciona, nas nossas expectativas. Isso é uma cadeia, entendeu? E a gente a gente passa a olhar o nosso filho, a nossa filha, pela lente do outro, e não pela lente do que ele é, daquilo que ele traz. Então, eu acho que é importante a gente ter essas definições, a gente estudar, a gente conhecer conceitualmente o que é educação inclusiva, o que dizem, a gente não precisa concordar com a professora Mantuan, a gente pode ter outra visão, né? Mas a gente tem que entender e tem que estar preparado para isso, né? Aí eu trouxe, dentro dessa perspectiva da educação inclusiva, eu achei muito importante trazer a questão já da adaptação. A gente está ouvindo cada vez mais falar em adaptação. A adaptação é um direito do estudante com deficiência. A adaptação, porque o problema é que o professor do 8º ano não adapta o conteúdo para o meu filho. O meu filho não vai aprender equação do 2º grau porque ele não sabe contar até 20. Né? A questão é assim, a adaptação, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Por quê? Primeiro, porque a hora que a gente adapta um conteúdo, a gente cai numa simplificação. Né? Geralmente, a gente cai numa simplificação. Obviamente, quem sou eu aqui para generalizar e falar que todo mundo faz isso dessa maneira? Mas a tendência é a gente simplificar o conteúdo. Quando a gente simplifica o conteúdo, a gente está pressupondo que é aquele teto que foi colocado naquele conteúdo que a pessoa é capaz de aprender. Quantas vezes eu peguei material da minha filha, e ainda pego, viu, gente? Ela está no 2º ano, na 2ª série do ensino médio, e eu pego no caderno de matemática continhas demais com números de 1 a 10. A minha filha, ela já passou disso há muito tempo. Né? Mas a escola, o professor de matemática dela, a professora de matemática, acha que ela chega naquilo. Ou parte de uma necessidade, ou parte de uma visão, não, eu preciso começar a mapear desde o início para ver até onde ela chega. E aí, gente, é que entra muito o nosso papel. Né? Eu estou me antecipando um pouco, mas eu acho que já é importante a gente ir trazendo, porque, assim, a gente conhece o nosso filho, a nossa filha. Então, é claro que eu fui lá na escola e fui conversar, falei, gente, vamos repensar isso, né? Vamos olhar de um outro jeito. Por quê? Porque eu não tenho a expectativa que a minha filha entenda uma aula sobre equação de 2º grau, ou sei lá o que se estuda, né? Direito aí no 2º ano, na 2ª série do ensino médio. Não é uma questão de eu ter expectativa que ela chegue naquele conhecimento, que ela atinja aquilo, que ela atinja. Até porque, se eu pegar os 30 alunos que tem na turma dela, eu não sei quantos realmente estão entendendo aquele conteúdo que o professor de matemática está passando, né? Então, a questão é de que maneira a essência disso que está sendo ensinado, o conceito que está sendo ensinado, que está sendo transmitido, ensinado não, o professor não ensina, o professor transmite, transmitido na sala de aula, pode ser comunicado à minha filha. Quer dizer, ela já me surpreendeu muitas vezes. Se a gente tem uma visão aberta e um olhar atento para aquilo que o nosso filho, a nossa filha está trazendo, a gente quebra essas barreiras e a gente quebra esses preconceitos. Porque ela não vai conseguir. Porque ela não vai entender. E se tem uma coisa que eu aprendi na síndrome de Down,
é que, assim, as pessoas com síndrome de Down, elas têm muitas idades convivendo ao mesmo tempo, né? É muito bonito isso, na verdade. Porque as pessoas com síndrome de Down, a minha filha, ela tem, assim, comportamento de uma pessoa adulta, e, ao mesmo tempo, ela também tem comportamentos de uma criança. Agora, eu não vou reforçar o comportamento de criança numa pessoa de 17 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter o olhar atento para isso e tem que pensar assim, eu vou deixar que a escola faça isso com meu filho, com a minha filha? Tá? Passa para frente, Wagner. Wagner, vai frente. Aí, só completando um pouco aquilo que eu disse, né? Quer dizer, o que é aprender? Né? A professora Teresa Mantuan sempre fala que a gente não tem o menor controle daquilo que as pessoas aprendem, né? É verdade que a gente tem um sistema educacional hoje em dia, uma estrutura de sistema educacional muito pautada, muito orientada por expectativas de aprendizagem, né? Se a gente pega a BNCC, a gente tem lá a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem lá aquela lista de habilidades que se espera que o estudante desenvolva, enfim, etc. e tal. E aquilo está modelando o currículo, e aquilo está modelando o que se ensina na sala de aula, e aquilo é o que se cobra nas avaliações externas, né, como o SAEB, etc. e tal. Mas a dinâmica de uma sala de aula nem sempre corresponde a esse arcabouço de política educacional. E isso é uma coisa que está em disputa, gente. Isso está em disputa todos os dias dentro das escolas. Isso está em disputa todos os dias dentro da sala de aula, né? Quer dizer, todo mundo aprende da mesma maneira? Os interesses de cada estudante são iguais? As perguntas que cada estudante faz são as mesmas? As necessidades são semelhantes? Todo mundo numa sala de aula tem sempre o mesmo espaço de fala e de questionamento? Isso eu estou falando de uma sala de aula qualquer, né? Eu acho que a gente precisa lembrar dessas coisas, até para quietar o nosso coração. Pode passar, Wagner. E aí, eu acho assim, né? Eu acho que entrando um pouco aqui na questão da síndrome de Down, quer dizer, e quando você tem uma filha que nasce com síndrome de Down? Enquanto eu estava montando esse PowerPoint, que eu acho que não é uma apresentação, gente, eu peço até desculpas pela simplicidade aí da minha apresentação. Eu acho que a gente é tomado por uma série de sentimentos, de ações, de movimentos, né? Quer dizer, é um monte de coisa que se mistura. E esses sentimentos, essas atitudes, esses comportamentos, isso vai permeando a nossa vida com o nosso filho, com a nossa filha. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, cada um à sua maneira. E isso tudo, por que eu estou falando do momento do nascimento? Né? Eu lembro quando a Zoe nasceu, o que eu mais queria, o meu maior desejo era ver uma adolescente com síndrome de Down. Né? Por quê? Porque eu acho que a gente vem tanta carga, né? Quando nasce, os médicos fazem aquela beleza, né? Dão a informação daquela maneira, você não sabe, você tem muita dúvida. Então, eu acho que cada etapa, aí, as etapas do desenvolvimento, elas são momentos de angústia, elas são momentos de expectativa. Ai, meu Deus, será que o meu filho vai andar com 9 meses ou com 1 ano e meio? Ai, meu filho tem 2 anos e ainda não mal para de pé. A minha criança, sei lá, não está falando. Quer dizer, isso é muito angustiante para a família nessa fase inicial. E continua sendo, porque a cada etapa a gente tem um desafio. E aí, o que eu acho que a gente tem que entender, aí vale para todo filho, na verdade, é que todos esses sentimentos, todas essas questões, essas dúvidas, os momentos de confiança, a alegria com as descobertas, a descoberta de novas possibilidades,
o medo das doenças, né? Agora, na fase adulta, a gente começa a falar do envelhecimento precoce, antes eram as doenças cardíacas, enfim, tem tanta coisa, tem tanta carga em cima da síndrome de Down, que assim, isso vai acontecendo. Então, é uma coisa que não tem fim. E é essa consciência que é muito importante a gente ter quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando, pode passar, Wagner, de entrada, de participação da vida social, né? E uma coisa que eu sempre falo, inclusive às vezes dialogando até com a Nathalie, que é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que ter na cabeça quando um bebê nasce, quer dizer, o que eu quero para minha filha quando ela tiver 20 anos? Né? O que eu quero? Eu acho que essa é uma pergunta que tem que estar na nossa cabeça, no nosso movimento, o tempo todo, né? Eu quero que vida? Eu quero que a minha filha tenha autonomia dentro da capacidade dela, tá? Eu quero que a minha filha, agora, o que ela vai fazer da vida dela, se ela vai trabalhar, se ela vai fazer faculdade, se ela não vai fazer nada disso, se ela vai virar influencer, você entende? Eu não sei o que ela vai querer. O que eu acho que é o meu papel e o meu olhar como família, e eu acho que isso faz muita diferença quando a gente está falando de escola, quando a gente está falando de vida adulta, a gente está falando de sociedade, eu pus o futuro ali, porque é uma projeção que a gente tem como pai, né, quando os nossos filhos estão numa fase de infância, até de adolescência, né, a gente tem muito essa coisa do futuro, né, mas na verdade o futuro não existe, né, o futuro, o que tem é o agora, o que tem é o que está acontecendo agora, o que tem é o professor de matemática mandando continha de 1 mais 2 para minha filha, sendo que ela já sabe fazer conta de vai 1. Você está entendendo? Então, são essas questões, né? E o que eu estou querendo dizer com isso que assim, se tem uma coisa que a minha filha me ensinou, e eu aprendi isso quando ela era muito pequena, eu gosto de contar essa história, que a Zoe, ela tinha, sei lá, 2 anos, e todos os dias, quando a gente ia arrumar a mesa para almoçar, para preparar para ir para a escola, não sei o quê, era um momento de muita festa e de muita alegria, de muita celebração. Né? E isso não é porque as pessoas com síndrome de Down são amorosas, são carinhosas, eles têm uma outra percepção de algumas coisas no mundo, eles têm. Eu aprendo muito com a minha filha. Né? A minha filha, ela tem uma relação muito intensa com o momento presente, e eu aprendo isso com ela. Né? Então, eu acho que assim, quando eu estou falando que o futuro não existe, porque o que tem é o agora, né? E isso eu aprendi com ela. Eu aprendi a olhar para o agora. Eu aprendi a não ficar atropelando a minha filha. Filha, vamos lá, vamos no supermercado. Porque ela tem um outro tempo. Quer dizer, ela só vai sair comigo para ir no supermercado quando ela terminar de assistir o vídeo que ela está assistindo no YouTube, né? E eu acho que é muito importante a gente confiar, né? E a gente abstrair dessa coisa do angústia, do desenvolvimento esperado. Falar, ai, meu Deus, meu filho tem 7 anos, ainda não lê. Ai, meu Deus do céu, e agora? Não vai aprender nunca a ler. Minha filha aprendeu a ler, consolidou a alfabetização, está consolidando ainda de uma certa maneira, com 17, 15 anos. Né? É um outro tempo? É um outro tempo. É angustiante? É angustiante. Eu fiquei sentada esperando isso acontecer? Não. Eu continuei indo na escola todo mês, todo semestre, toda vez que eu senti necessidade, porque e buscando os meios, né, para que isso aconteça nessa perspectiva de rompimento de barreiras, nessa perspectiva de reconhecimento e de valorização das capacidades, das competências, das habilidades de cada um. Então, e eu aprendi isso estudando, né? Estudando educação, estudando a política, no lugar de jornalista, não no lugar de educadora. Tá? É muito importante dizer isso. Tá? E tem uma coisa também que eu fui percebendo, que assim, muitas vezes eu vou usar meus exemplos pessoais, que eu acho que ajuda. Eu me peguei várias vezes na escola falando, por que vocês não dão espaço para minha filha falar?
porque ela está em desvantagem, esses estudantes, esses meninos dessa escola são muito articulados, ela não tem espaço de fala, como é que vai fazer? E eu me percebi fazendo isso, duas coisas. Primeiro, eu estava subestimando a capacidade da minha filha se colocar. E, nesse caso, a escola me mostrou isso. Né? Foi uma situação muito intensa, muito importante na minha vida, e a escola mostrou isso para mim. Né? Que eu estava protegendo a minha filha, que eu não estava deixando ela crescer, que eu não estava soltando, achando que eu estava defendendo o direito dela, defendendo, sendo uma grande defensora da inclusão. Outra coisa que eu aprendi nesse tipo de situação de conversa escola é que muitas vezes eu estava lá reivindicando coisas para minha filha, porque não sei o quê, porque vocês não deram atenção, porque não sei o quê, que são coisas que eu reivindico para o meu outro filho também, para o Adriano. Quer dizer, será que o que a gente espera de uma educação inclusiva é tão diferente assim daquilo que a gente quer para qualquer criança, daquilo que é o direito de qualquer criança? Pode passar, Wagner. Eu estou acabando, tá, gente? Acho que tem 1 ou 2 slides. Aí, gente, eu tive a felicidade de encontrar, eu vou até mostrar aqui para vocês, os caderninhos que eu usava com a escola da Zoe para trocar informação na educação infantil. A gente tinha muito essa prática desses caderninhos, né? Que era com a professora. Isso é muito possível até o Fundamental 1. No Fundamental 2, a dinâmica da escola muda e a gente tem que ir buscando outras estratégias. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é para o fato da importância de existir essa troca e essa comunicação cotidiana com a escola. E isso é uma coisa construída. Eu sei que vocês vão dizer, mas não é toda escola que permite, não é toda escola que... Isso é verdade. Eu não vou falar para vocês que não é verdade. Mas esse é um caminho que eu acredito que a gente tem que perseguir. E essas trocas com a escola, com coordenação, com professoras, elas são muito importantes, né? Porque isso vai permitindo que a gente vá mapeando. Nunca eu vou ocupar o lugar da professora, nunca eu vou ocupar o lugar da auxiliar de sala. Eu não vou dar aula para o meu filho em casa. Né? Eu vou acompanhar a tarefa? Vou acompanhar a tarefa. Hoje em dia nem isso eu consigo, tá, gente? Na verdade, eu sempre consegui muito pouco. Eu sempre precisei contar com alguns apoios para dar esse apoio para a tarefa de casa, para saber ter um diálogo mais técnico com o professor, porque esse não é o lugar do pai, na minha visão. Tá? Eu não acho que a gente tem que ir lá e debater metodologia pedagógica, reivindicar que o material para o filho tenha que vir em tal formato ou em outro formato. Né? Uma coisa que eu aprendi, que eu sempre reivindico, e que raramente eu consigo, gente, eu já consegui mais, é a antecipação de conteúdo. Né? A gente saber o que vai ser ensinado. Eu conseguia isso na escola da minha filha, saber o que ia ser dado na semana seguinte, era muito legal, porque a gente conseguia sensibilizar. E nem tudo, né? Era trabalhar o possível. Por que a antecipação ela é muito chave? Porque a antecipação ela ajuda a gente a sensibilizar. E a nossa filha, o nosso filho, não cai de paraquedas na sala de aula. Tudo bem, está todo mundo caindo de paraquedas lá. Eu acho que aí, né, quando a gente consegue isso, os nossos filhos estão até em vantagem, sabe? Nesse sentido. A gente tem que estar muito aberto para fazer uma escuta da escola, gente. Tá? A gente tem que ouvir o que a escola... Isso que eu acabei de contar, que a escola me mostrou, que eu estava super protegendo a minha filha e tolhendo numa idade muito chave, que ela estava com 11, 12 anos, que é o momento de você começar a botar o pezinho no mundo. Quer dizer, já pensou? Né? Ainda bem que eu agradeço essa escola por ter me dado essa oportunidade. A gente precisa ter uma visão ampliada e desengessada do que é aprender. Né? O aprender, o que é aprender? A gente tem uma visão social muito codificada e muito quadrada, né? Muito enquadrada do que é aprender.
E quantas coisas a minha filha sabe e ela aprende no dia a dia e ela me ensina, enfim, isso vai acontecendo, entendeu? Então, de repente, ela tem dificuldade de leitura, mas ela tem outras habilidades escolares. Ela é muito boa num monte de coisa que ela faz na escola. E é isso que a gente tem que pedir, isso que a gente tem que reivindicar. Quer dizer, olhem para o meu filho, para a minha filha, como ela é, né? Não a partir dessa lente enquadrada, né? Ah, não, então, né? E não tenham o preconceito de que ela vai aprender de tal maneira, não vai, que ela vai aprender isso, vai aprender aquilo. E outra coisa que eu brinco com uma amiga minha, que tem uma filha com Down também, ela fala assim, porque a gente tem total confiança nas nossas filhas, que são filhas, no caso. Aí eu digo para ela o seguinte, falo, não é que a gente tem confiança, a gente não tem dúvida, entendeu? É muito diferente, é muito importante. Você não tem dúvida, né? Por quê? Porque ela vai ser o que ela tiver que ser, né? Da melhor maneira que ela puder ser. Isso é muito importante, gente. Parece, sei lá, papo de mãezinha, né? Mas isso é muito importante, porque isso, quando a gente chega nesse lugar, e isso é uma construção que se faz muito na troca entre as mães, na troca com os profissionais de apoio dos nossos filhos, na troca com o professor, com o diretor na escola. Por isso que as redes de pais, os grupos de mães, essa conversa que a gente tem muitas vezes aí, enquanto espera o filho num atendimento, é tão importante, né? Porque é aí que esse olhar ele pode se tecer. Eu digo pode se tecer. Isso não é um caminho linear, né? Porque as famílias são diferentes. Agora só tem mais um aqui para a gente fechar e acho que dá um tempinho para a gente conversar. Que eu precisava ouvir vocês. Que é o seguinte, existem caminhos prontos e certos? Eu acho que hoje, né, quem está aí acompanhando, né, nas redes sociais, todo o debate de inclusão, que está muito centrado na questão do autismo hoje em dia, que está muito em voga por conta de todo o contexto, então, eu acho que a gente tem que parar e olhar um pouco para esses debates, para essas falas que estão circulando, com um olhar assim, bem atento, né? Quer dizer, a questão do profissional de apoio. Não, porque tem que ter profissional de apoio, porque o profissional de apoio, porque o meu filho não está aprendendo na escola, não fica na escola porque não tem profissional de apoio. Agora, qual é a função desse profissional de apoio, minha gente? Será que toda criança, todo adolescente com deficiência precisa de um profissional de apoio? E quando tem esse profissional de apoio, ele está cuidando ou ele está apoiando para a autonomia? Que é o que está na lei, apoiar para a autonomia, gente. Toda a nossa legislação, e a gente tem que se agarrar na nossa legislação, gente, porque é isso que é a nossa base para a gente reivindicar, para a gente lutar, para a gente ir atrás, para a gente falar no ouvido do diretor de escola, do professor, entendeu? A gente precisa disso, é isso que a gente tem de lei, de apoio, né? Profissional auxiliar por ordem judicial, gente. Veja bem, o professor auxiliar é uma coisa que chega na escola por ordem judicial. Será que ele resolve mesmo? Pode até ajudar, gente. Eu tenho, assim, uma angústia. A Nathalie sabe da minha angústia com essa questão do profissional do professor auxiliar. Mas a minha filha não tem, tá? Minha filha não tem, mas muitos colegas dela têm. Então, eu fico, mas será que resolve? Será que ela vai conseguir se organizar melhor com isso? Até que ponto, sabe? Ou isso vai virar uma muleta para ela dentro da sala de aula, porque ela nunca teve. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito, tem que pensar muito, né? Eu tenho visto hoje em dia também uma defesa muito forte da adaptação curricular, como se o problema da inclusão educacional fosse a ausência da adaptação. Gente, a adaptação, ela está norteada pelo modelo médico. A gente não pode deixar de falar isso.
Entendeu? Adaptar é pressupor que a deficiência ela tá lá cravada, ela é uma coisa estática, engessada dentro da pessoa, que engessa a presença e a maneira como essa pessoa está no mundo, certo? E que ela só é capaz de aprender aquilo daquela maneira, gente. Será que a gente não está... Será que a gente está acreditando, a gente está enxergando essa pessoa, o que essa pessoa é, o que ela traz, o que ela aprende? A gente está olhando para essa pessoa? Outra coisa importante, essa dicotomia de necessidades e capacidades. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Ah, não, porque estão as necessidades específicas. As necessidades. Tá, agora sim, a gente tem 2 pessoas com síndrome de Down com as mesmas necessidades? Eu conheço várias pessoas com síndrome de Down. Eu não conheço 2 iguais, né? Então, como é que a gente pressupõe, como é que a gente trabalha, uma escola que trabalha dentro desse enquadramento da necessidade? A necessidade é para quê? Você vai identificar a necessidade o quê? De superar a barreira. Não. Então, será que utilizar a comunicação suplementar alternativa não vai ajudar a minha filha a acompanhar melhor o conteúdo de sala de aula? Vamos lá reivindicar no AEE. Vamos lá negociar com a escola. Essa dimensão da luta, gente, para mim, ela está intrínseca no papel da família. E eu acho assim, tudo que a gente conseguiu nesse país, ou muito do que a gente conseguiu nesse país, agora isso está mudando muito, né? Porque a gente vê mais as pessoas com deficiência, por conta aí desse movimento identitário que atravessa a sociedade, a gente vê mais a presença das pessoas com deficiência. Também tem a internet, né? A rede social, que facilita muito. Mas, assim, o modelo social, a gente não pode esquecer, ele surgiu lá nos anos 60, a partir das reivindicações que vinham das pessoas com deficiência, e o que eu acompanhei aqui no Brasil, de 2006 para cá, as famílias, elas têm um papel muito importante, no sentido de garantir a presença das crianças, dos adolescentes com deficiência, na escola comum, gente. A gente sabe o tanto que aumentou de matrícula. Hoje a gente tem, assim, eu não tenho o número de cabeça, mas é um resíduo que a gente tem de estudantes com deficiência em escolas especiais, né? Está todo mundo na escola comum. A escola comum tem 1 milhão de problemas? Ela tem. Inclusive, por quê? Porque se deixou de investir na política, nesse arcabouço de serviços e infraestrutura da política de 2008. Tá? Teve anos, se eu não me engano, foi em 2020, o investimento em infraestrutura, em serviço, em formação de professor para educação especial foi 0, minha gente. Como é que você garante a infraestrutura? Como é que você garante o ensino de qualidade para qualquer pessoa se o investimento é 0, minha gente? Né? Como é que você consegue ter uma escola funcionando direito se você não tem formação de professor, se você não tem capacitação, se você tem mais professor, eu esqueci o nome aqui em São Paulo, tem muitos professores, né, que são, não é rotativo, aqui professores que são CLT, que não são concursados, você percebe? Então, muitos dos problemas que afetam a educação inclusiva não são problemas da educação inclusiva, eles são problemas da educação, da maneira como a educação está funcionando. E a gente tem que olhar para isso, porque senão a gente vai falar, e o problema é que o meu filho não tem um profissional de apoio. Será que é, gente? Vamos olhar para a escola, né? E aí, a gente tem que pensar assim, qual que é a escola que a gente quer? E eu deixo essa pergunta e eu paro por aqui, vamos abrir para pelo menos para uma rodadinha aí de perguntas, se vocês quiserem, e de comentários. Eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpas aí se eu me estendi. Certo, muito obrigada, Marta. Tem algumas citações aqui no chat, tá bom? Bom, tem uma pergunta aqui da Márcia.
Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim. A pergunta é a seguinte: o professor não ensina, só transmite? Gostaria que comentasse. Márcia, o que eu quis dizer com isso é o seguinte: o professor, obviamente, ele tem um lugar de ensinar, mas o professor, ele não tem. Quando a gente fala assim, o professor ensina, parece assim que o fato do professor trazer um conteúdo, vamos simplificar muito aqui, tá bom? Isso garante que o aluno aprende. O que eu quis dizer é que o professor, ele não. O que o professor traz, a maneira como ele traz, o conteúdo que ele traz, ele não é assimilado pelo estudante automaticamente porque ele traz. Então, o ensinar, ele não é um processo que se encerra em si mesmo, né? E eu acho que eu não sou pedagoga, gente, por favor, tá? Peço desculpa se eu estiver simplificando coisas aqui. Mas, assim, ele transmite, ele media, o professor, ele estimula, né? Ele desenvolve, o professor, o ensinar parece que é aquela coisa, ele põe lá o conteúdo e pronto, tá feito, passou, tá aí, né? Aí ele dá aquela prova, todo mundo reproduz aquele conteúdo que ele passou e aprendeu, né? A ideia é um pouco questionar um pouco essa relação tão direta. Não sei se te atende. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Certo, vamos lá para o próximo. A Márcia também mandou o seguinte comentário: antecipação do conteúdo é importante para o professor de educação especial pensar na acessibilidade do currículo escolar de acordo com o ano que está matriculado. Foi um comentário. Sim, eu super concordo. Eu acho que é essencial. E isso eu acho assim que como isso é uma coisa que as escolas não estão acostumadas, né? Então, quando você chega como pai, e eu aprendi isso, gente, num projeto que eu participei, que era o Espaço 21, que existia aqui em Campinas, era um projeto muito bacana, eu aprendi muita coisa lá. E tinha uma dinâmica, que era uma metodologia espanhola, sabe? Que eles trouxeram para o Brasil, funcionava aqui em Campinas isso. Pena que acabou, assim, né? Porque, enfim, de novo foi um grupo de pais, viu, gente? Que começou essa iniciativa, esse negócio existiu, esse projeto existiu enquanto os filhos estavam lá, e depois a vida foi mudando e acabou. Mas era um negócio fantástico, porque tinha um caminho, né, metodológico, pedagógico, que foi maravilhoso, porque possibilitava todo um processo aí que contribuía demais aí para a aprendizagem e para o engajamento. Continua aí, Nathalie. Como sempre, a maioria das ações dentro da nossa área são de pessoas que têm alguém, né, com deficiência. É sempre assim. Né? Bom, o Humberto, ele te elogiou, falou que foi muito boa a sua explanação, e ele também aproveitou e falou assim: eu sou Humberto Campinho, pai da Bia, estou tomando a liberdade de sugerir para vocês visitarem o @Bia Seus Direitos e o @Bia_Campinho. Ela tem um livro, Meu Mundo é o Seu Mundo. Conta a experiência dela na sua caminhada de vida. Obrigada. Obrigada a você, viu, Humberto, pela contribuição. Vamos seguir o @ com certeza e também quero saber do livro. Bacana. Humberto também falou que passamos sempre por esta luta escolar. É isso mesmo, né? Val colocou assim: conteúdo programático, como se falava na diretoria de ensino, nunca consegui desde quando minha filha entrou na escola. E isso era pedido por mim na escola e muitas vezes direto na diretoria de ensino e nada. É uma coisa assim, é super complexo isso, né, gente? Porque isso que a Val traz, isso é uma realidade, né? Isso é uma coisa que acontece, e isso não é uma coisa de escola pública, né? Isso é uma coisa de toda a escola, porque a escola acha que o conteúdo, porque que a família, quando reivindica isso, está querendo, sei lá, interferir, e muitas vezes não é nada disso, né?
Mas eu acho que é um caminho que a gente tem que insistir, tem que se articular, né? Eu acho que a educação inclusiva, ela acontece na articulação, né? Principalmente nesse momento atual, que está tudo tão tensionado para o nosso lado. E é isso, mas a gente tem que continuar. E eu acho que, assim, não é o conteúdo programático necessariamente, né? Eles falam na diretoria de ensino, é isso. Mas é ter essa aproximação e estar ali no dia a dia. Essa é uma chave muito importante. Que hoje, por exemplo, eu não consigo tanto assim com a minha filha, isso é um problema, me angustia muito. Não sei se alguém mais quer falar. Alguém mais tem alguma dúvida? A Eu queria Camila levantou a mão. Isso. Só não vou ligar a câmera por conta da questão que vai diminuir a internet. Tá Meu bom, nome é Camila, obrigada, tá. Eu sou assistente social e trabalhadora na Fundação Síndrome de Down. Na verdade, é mais um comentário, assim, porque eu acho que quando a gente fala de síndrome de Down e de educação, mesmo que a pessoa não tenha síndrome de Down, a gente fala um pouco de privilégios, né? Porque o que eu observo na prática é que as escolas públicas estão muito ruins, né? Seja no acesso à educação, seja na própria violência. Quando a gente pega jovens, crianças que moram em periferia, realmente, se não for por uma via judicial, se não tiver um professor auxiliar, as crianças não vão aprender o que a gente vê na prática, né? Eu tenho pouca experiência com quem não está numa situação de risco e de negligência, ou seja, quem tem algum tipo de privilégio, né, nessa questão. E as que eu tenho contato, as crianças não têm acesso, elas não conseguem ler, elas não conseguem escrever. Então eu fico me questionando, né, com essa política, o que a gente pode avançar e o que a gente poderia fazer. Não querendo retroceder, claro, né, nos avanços que nós tivemos, mas eu vejo também que as instituições que se prestam a fornecer esses serviços, né, não só a escola ou outras instituições, também ficam distantes, né, dessas crianças e não conseguem alcançar o que a gente pode esperar, né, porque querendo ou não, por mais que cada indivíduo tenha o seu processo de aprendizado, a escola ela tem um valor comum, né, ela tem um ideal comum para todo mundo, seja o que vai fazer ali de aprendizado ou de sociabilidade. Então, eu fico sempre questionando, porque na prática o que a gente vê é que as escolas públicas estão muito difíceis, seja para quem tem ou não tem, né, a síndrome de Down, mas para quem tem, eu vejo que a situação está muito complicada. Eu não atendo crianças que tenham conseguido aprender adequadamente ou que tenham uma convivência que vai auxiliar em alguma questão, né? Mas estou fazendo um recorte aqui das crianças que têm questões para além só do aprendizado. É só um comentário, assim. Então, eu queria assim, comentar em cima do seu comentário, né? Eu acho que você mesma tem uma resposta, né? Porque, assim, essas questões, elas não são só... Será que todos os alunos, todos os outros estudantes aprenderam a ler e escrever? Né? A gente sabe os resultados aí das avaliações, para a gente ficar numa dimensão bem macro da política, mostram que a gente está com muito problema de aprendizagem, né? Eu entendo o que você quer dizer e sou muito solidária ao que você fala, de que nesse contexto a situação talvez fique mais difícil, mas eu acho que se a gente vai para o lugar de que a situação é mais difícil para quem tem síndrome de Down ou tem outra deficiência, eu acho que a gente fecha uma possibilidade e a gente deixa de olhar para essa realidade maior, que é uma realidade de todo mundo que está na escola hoje em dia. Eu só queria... Eu discordo, Marta. Eu acho que tem mais dificuldade, sim. Porque tem preconceito envolvido, porque então, tem mas outros não acessos, né? A gente está falando de famílias que não têm, inclusive, nem tempo de ir para a escola porque precisam trabalhar. Com certeza. Eu também preciso trabalhar. Não, eu sei, mas eu também tenho dificuldade. Assim, por exemplo, pessoas que trabalham das 8 às 6. Eu trabalho como ter acesso. Então, a gente está falando de realidades muito distintas, eu acho, né? Isso às vezes é o que eu percebo. Eu concordo com você, mas o que eu estou tentando é mostrar para você, não quero te convencer de nada,
tá? Não tenho a intenção de te convencer de nada, não. A gente pode até continuar essa conversa depois. É que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar de que é mais prejudicado, né? Porque, assim, eu acho que tem muita gente que sai da escola sem aprender a ler direito, sem aprender a escrever. Tem muita mãe, muitas vezes de classe média alta, que não tem possibilidade de estar com seu filho da maneira como ela gostaria, né? Então, eu acho assim, e também a gente tem que tomar cuidado de falar, não, a escola pública está muito ruim. A escola particular, eu tirei a minha filha de uma escola particular e coloquei numa escola pública, porque a escola particular que ela estava muito ruim para ela. Lá ela estava sendo objeto de bullying, lá ela estava sendo objeto de capacitismo, no sentido de não... parece que estão confiando na capacidade dela, mas na verdade não estão, sabe? Então, assim, mas a gente continua essa conversa depois, Camila, mas assim, eu acho que a gente tem que olhar muito para essas vulnerabilidades, que são vulnerabilidades sociais e que atravessam, né? A gente tem que ter um olhar interseccional para essas coisas, porque não é só a questão da deficiência que está em jogo aí, né? A gente tem racismo, a gente tem pobreza, a gente tem precariedade, a gente tem violência que atravessa a sociedade, né? Enfim, a gente continua, tá bom? Posso dar uma palavrinha, Marta? Você me dá licença? Toda. Então, essa questão das pessoas com deficiência na sala de aula que não aprendem, que estão lá sem saber ler, sem saber escrever, sem ter o conteúdo. Minha filha tem uma PA. Minha filha lê, minha filha escreve. Na sala dela, que é uma sala que não é muito grande, tem acho que 3 ou 4 alunos que não têm nenhuma deficiência e não sabem ler e não sabem escrever. A minha filha está numa escola pública e ela tem a vontade de ajudar esses amigos que não sabem ler e escrever. Isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que ter, sim, esse olhar, cobrar como eu cobro da escola, como eu cobro da PA, né? Eu quero uma professora de apoio a qual eu paguei para estar lá, tá? Relutei muito isso, foi acontecer agora no ensino médio, porque antes disso eu não aceitava, e até hoje eu me pergunto, será que eu deveria? E eu fiz o porquê. Eu fiz por mim, não pela minha filha. Porque eu já não aguentava mais ter que colocar na escola aquilo que eles deveriam fazer e eles teriam que me passar o conteúdo programático, porque eu queria ajudar minha filha em casa. Só que eu me esgotei, né? E eu vejo, quando a gente fala assim, muita gente não consegue acompanhar os filhos porque trabalha muito, como disse nossa colega. É complicado, porque eu não trabalho fora de casa e mesmo assim eu não consigo acompanhar. Eu acho que me deu um esgotamento tão grande essa coisa de querer ajudar meu filho na escola, que eu fui para o lado da PA. Quer dizer, falta 1 ano para ela sair, ela está no 2º ano do ensino médio, mas ela fala de prestar faculdade. Então, se a gente não começar a se mobilizar agora, o negócio vai ficar mais complicado. E como é que eu vou dizer para minha filha, não, você não vai para a faculdade? Se aquele amigo dela que não lê e não escreve, diz que vai para a faculdade. Aí ela vira para mim e fala, não, mamãe, eu vou sim, porque meu amigo fulano de tal, ele também vai. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente pensa na relação das famílias, sabe? Toda família fica muito mobilizada, toda família quer ajudar, e muitas não podem. E não é porque trabalham, é porque realmente se esgotam. Principalmente nós, mães, de pessoas com deficiência. Eu não sei mais nem os termos, porque eu sempre fui muito de levantar a bandeira, mas hoje eu estou tão estressada que eu não sei nem mais os termos que estão sendo usados. Mas é por aí. Obrigada pelo ouvir. Obrigada. Temos mais aqui no chat. Eu acho que a Ivani está com a mão levantada. Isso. Nathalie. Ivani, você quer falar antes de eu falar os que estão aqui no chat, por gentileza? Não, eu gostaria de dar só uma contribuição
no sentido de que, desse debate que houve agora, né, que, bom, eu sou psicóloga, né, trabalho na instituição de antiga PAI aqui da cidade onde eu moro, que é em Indaiatuba, cidade vizinha de Campinas, né, e trabalho com vários públicos lá, né, tanto da síndrome de Down, como crianças com deficiência intelectual e outras síndromes, né? E na instituição nós temos pessoas de vários níveis sociais, né? Então, só para dar um exemplo, né, de que assim essa questão da educação, ela realmente é muito mais ampla, né? E realmente não tem classe social, né? A vulnerabilidade é para todos, né? Porque é como essa mãe que acabou de dizer, né? Ela está em casa, mas ela se vê vulnerável porque ela se esgota, né? Ela também se vê nessa posição de que, assim, às vezes a gente quer dar tanto, né? E aí a gente acaba não conseguindo fazer tudo, né? Porque a gente não pode tudo, né? A gente depende de várias coisas, né? De várias pessoas, de várias instituições, de várias questões para que a gente possa ajudar os nossos filhos. E nessa instituição que eu trabalho, eu queria apresentar 2 casos que eu acho que para esclarecer melhor essa questão que vocês estavam falando, né? Então, eu tenho uma criança com síndrome de Down que tem uma família que é abastada, né? E essa família colocou essa criança na escola particular, só que nessa escola particular está tendo assim um total abandono dessa criança em sala de aula, né? Então ela fica em sala de aula com um caderninho de desenho, ela tem hoje 9 anos, e ela acabou o caderno de desenho fazendo desenhos porque a escola não dá nada para ela fazer, porque não vê que ela é capaz de fazer. E ela é uma menina muito inteligente, muito capaz, né? E a mãe é uma mãe bastante ativa e ela está muito angustiada com isso, já fez várias reuniões na escola, nós fomos até a escola e tudo mais, mas assim, há uma dificuldade, e aí eu acho que é uma limitação das escolas e do ensino em si, porque ninguém está preparado para essa questão, né, dessa adaptação de escola, dessa visão, de eliminar essas barreiras, né, que existem, né? Ninguém sabe como, né, fazer, né? E tem um outro caso de uma escola pública, né, onde nós tivemos, inclusive estadual, que nós enviamos uma das nossas pacientes para lá, porque não tinha vaga na escola, né, da própria instituição, então a gente precisou mandar ela para a escola pública, e temerosos, né, porque assim, apesar da funcionalidade dela, ela tem uma DI, e ela foi para a escola pública. Chegando lá, ela não teve problema com os professores, mas teve com os colegas de sala de aula que não aceitaram ela, né? Ela não tem síndrome, mas ela tem uma deficiência intelectual. E aí ela começou a apanhar na hora do recreio, né? Porque as meninas não aceitavam ela e ela começou a apanhar. Só que a escola, ao invés de apoiar a criança, começou a entender que a culpa dela ter problemas no recreio era dela. E começou a dar... não a suspensão, agora eu esqueci o nome. Advertência. Exatamente. Começou a dar advertência para ela, o que causou mais problemas para ela, porque chegando em casa ela apanhava do pai, porque ela estava tendo problemas na escola, né? E aí, colocado isso para nós lá, nós fomos até a escola para resolver a situação, e mostramos que a criança entrou na escola com laudo, que a escola tinha a obrigação de ter uma auxiliar com ela, alguém cuidando dela durante o intervalo, ou em sala de aula, ou em qualquer ambiente que fosse dentro da escola, né? Porque ela é vulnerável.
né? Então, para a gente perceber que aí a escola, depois que a gente foi lá, conseguiu uma auxiliar para ela, e acabou o problema, e essa menina que tinha muita dificuldade de leitura começou a ler, porque a auxiliar que foi colocada para ela é uma auxiliar que ajuda ela. E aí, dando esse apoio que realmente a criança precisa, né? Então, são casos e casos, e eu acho que aí são casos totalmente diferentes e muito particulares, mas cada um é assim, cada caso é particular. Cada caso precisa ser resolvido na sua particularidade, né? E, e a gente precisa brigar muito por isso, né? Eu acho que os pais, as instituições, né, as pessoas que estão envolvidas precisam realmente buscar soluções, porque dizer que alguém sabe, a gente não sabe, Não. né? Mas a gente precisa tentar, né? Era essa contribuição que eu gostaria de deixar. Obrigada. Obrigada, Ivani. Tem mais 2 perguntas aqui no chat para a gente poder finalizar, que nós já passamos um pouco da hora. Temos a Vanesca. Boa noite. E sobre o PEI? A escola é obrigada a elaborar? Precisa encaminhar para a família? O que você pensa sobre isso, Marta? Amei sua fala, muito obrigada. Eu que agradeço, Vanesca, mas assim, o PEI, então, o PEI é muito controverso, né? Porque o PEI, da maneira como ele tem sido feito, ele parte de uma visão mais alinhada com o modelo médico do que com o modelo social, tá? Então, assim, Marta, a política de 2008, eu sou uma defensora da política de 2008, acho que isso está bem claro. Não acho que ela seja perfeita, não acho que ela está acabada, mas eu sou uma defensora daqueles princípios que estão ali. Ela fala em você fazer um diagnóstico, eu não lembro qual é o termo exato, a Natalia sabe qual que é o termo, quando o estudante chega, você faz um diagnóstico para identificar as barreiras. Então, é tudo uma questão de olhar, né? Como é que você olha para aquele estudante que chega com um laudo, que chega com carimbo, que chega com uma síndrome de Down estampada nos olhinhos, como é que você olha para aquela pessoa? Né? Como é que você vai lidar com aquela pessoa? Você vai lidar com aquela pessoa como uma pessoa que tem uma limitação irreparável, ou você vai lidar com aquela pessoa como uma pessoa que, vamos ver aqui, porque a gente pode, como é que a gente pode acomodar esse ambiente, né? Isso é muito importante no caso das pessoas com autismo. Como é que a gente vai criar um ambiente que seja um ambiente adequado, né, para que essa pessoa possa se expressar. E assim, gente, de verdade, né? Toda vez que eu olho para essas coisas, não, porque precisa dessa específica, porque tem essa necessidade específica, eu vejo que cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua característica. Tem gente que gosta de ouvir música alta, tem gente que gosta de música baixa. Tudo bem, limiares de sensibilidade são diferentes, mas se a gente olha para o mundo, para as pessoas, com essa lente da diferença, isso modifica a maneira como a gente se relaciona com a deficiência, né? Então, eu acho que o PEI não se encaixa nisso que eu estou trazendo, tá? Mas tem muita gente usando isso como instrumento, porque a gente está, sim, numa onda de entender a deficiência como doença de novo, gente. A gente retrocedeu muito, eu acho, nessa percepção. Porque, eu insisto, todo o arcabouço de infraestrutura e de serviço que tinha que ter vindo com a política de 2008 não veio. Então, na minha leitura, o problema é da escola, é do sistema educacional. O problema não é do aluno, entendeu? Não é da criança, né? Então, enfim, a maneira como eu enxergo. Ok, vamos então para a última pergunta aqui do chat. Pessoal, peço por gentileza que vocês assinem a lista de presença que está aqui no chat.
Nós só temos poucas assinaturas e aí nós estamos ainda em 17 pessoas na sala, tá bom? E tem menos do que isso. Então, por favor, é muito importante para a fundação as assinaturas na lista. Marta, como podemos fazer para que os candidatos a prefeito se comprometam por uma escola inclusiva? Quais as diretrizes podem ser solicitadas para serem implementadas? Você tem sugestões? A escola particular é mais difícil que as públicas? É uma pergunta do Humberto. Humberto, eu concordo com você, que muitas vezes a escola particular é mais difícil que a pública, viu? Agora, o que tem que fazer, eu acho assim, o que a lei diz com relação a equipamentos e a serviços para a educação inclusiva, para a escola inclusiva? Eu acho que é isso que a gente tem que reivindicar, né? É isso que a gente tem que reivindicar, é isso que a gente tem que cobrar, é isso que a gente tem que ir atrás, né? E se você quiser, a gente pode conversar mais profundamente sobre isso, a gente vê um jeito de passar o meu contato, tudo, mas eu acho que é por aí, né? Eu não sei, por exemplo, quantas escolas em Campinas têm sala de recurso, mas eu sei que tem instituições que atendem, inclusive a Fundação atende crianças e adolescentes no AEE, porque não tem sala de recurso suficiente na rede municipal. Então, eu acho que isso é um indicador aí, um caminho aí para a gente olhar para o que a gente tem que reivindicar, né? Formação de professor, né? Equipamentos e de acessibilidade, né? Acessibilidade não é só rampa, gente. Não é só ter rampa, né? Acessibilidade, e é um mito também, a questão da acessibilidade, a gente acha que, não, porque envolve tecnologias complexas, sofisticadas. Gente, às vezes é um caderno com uma linha maior, entendeu? A acessibilidade não é necessariamente uma coisa. Bom, eu acho que é isso, né, Nathalie? Sim, Marta, é isso mesmo. Muito obrigada pelas respostas. Pessoal, muito obrigada pela Eu agradeço participação. muito. 16 Agradecemos pessoas ao vivo essa hora da noite. Sim, ainda permanecemos. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente até agora, nesse momento, nesse debate que é muito importante. Marta, muito obrigada pela sua disponibilidade também, viu? Não por isso, estou aqui. Agradecemos. Todos aqui sabem que a Fundação sempre disponibiliza as capacitações nas redes sociais, então fiquem de olho que nós sempre temos aí mensalmente esse momento de troca e esse momento de conhecimento, tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.